Oi, gente querida, continuando na nossa exposição de Mateus, só que usando o texto de Lucas 16, nesse parêntese que eu iniciei há mais de 2 meses atrás, e que eu espero todo mundo tenha compreendido e verificado a utilidade dele. Ontem eu falei entre os versos 14 e 17, e por que eu falei? Porque o que nós vamos ver hoje, e eu tinha dito que não iria comentar o verso 18, porque ele é uma interpolação aqui de de Lucas, que a gente já viu em Mateus 5, em Mateus 19, está em Marcos 10, aparece aqui no contexto anterior de Lucas também, então já está mais do que comentado, e ele entra aqui nitidamente como uma interpolação, como algo que se enfiou aqui, sem contexto antecedente, sem contexto imediato. É só uma frase de Jesus, como a gente encontra abundantemente nos evangelhos chamados apócrifos de Nag Hammadi, como o evangelho de Tomé. Ele é feito só de frases assim, algumas vinculadas aos evangelhos, outras vezes nem tanto. Mas, pois bem, o que demos ênfase ontem, e você vai ver a aplicação hoje, é que os fariseus eram avarentos, ouviam tudo isso e ridicularizavam Jesus. Eles entraram murmurando, eu expliquei ontem, e saíram ridicularizando. Depois das 4 parábolas que os desagradaram profundamente, conforme ontem eu repeti tudo outra vez para avivar a mente de todo mundo. Aí o verso 15 diz: mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Vocês se auto-justificam, vocês se auto-validam, vocês se impõem como os reis da razão e do exemplo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. E eu disse ontem que aí é que mora o problema total. É que Deus é inimpressionável. O Espírito de Cristo não dá a menor importância para as suas performaticidades, nem tampouco para as de ninguém, como era o caso aqui dos fariseus e dos seus acadêmicos. Jesus diz: mas Deus conhece, olha, vê, perscruta, escrutina os corações. Conhece os corações, sabe. E a palavra conhecer aqui é aquele conhecimento de coabitação intrínseca, de sondar aquilo que não se pode esconder, que até quem não tem consciência daquilo que o habita tem que saber que na sua inconsciência daquilo que o habita, todavia, Deus sabe do que você não sabe sobre você mesmo. Ele conhece o seu coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens, e aí eu falei um pouco sobre isso ontem, de novo, é abominação diante de Deus. E aí falamos que a lei e o profeta vigoraram até João, a lei de Moisés, até João. Aí acaba aqui. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Eu disse qual é o significado desse esforço. Está gravado aí para você. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Mas a lei tinha perdido a sua validade depois de João. Portanto, Jesus está falando aqui da lei em vigor, que é a lei da vida, a lei do amor, a lei suprema, a lei áurea, como Jesus fala em Mateus 5, como Paulo distribui a significação dessa lei do amor e da vida em todas as suas cartas, especialmente escrevendo aos Romanos, aos Gálatas e aos Efésios,
como você vê Tiago também se referindo ao Evangelho como a lei da vida, a lei de Cristo, são expressões do Novo Testamento. Não é porque a palavra lei aparece que ela tem que remeter imediatamente para Moisés, porque a gente tem que respeitar a lógica do contexto que diz que a lei de Moisés e a dos profetas vigoraram até João. De lá para cá é outro mundo, é o reino de Deus. Aí vem a interpolação acerca do divórcio, que é uma cunha aqui, mas que não deve interromper a sequência, porque o verso 19 dá sequência ao que está afirmado especialmente no verso 15, sobre esses seres que se justificam a eles próprios, mas que não adianta nada porque Deus conhece a verdade dos corações. E a segunda afirmação é que aquilo que é elevado entre os seres humanos, é a abominação diante de Deus. É uma palavra muito forte, mas é a que Jesus usa. Aí o verso 19 diz: ora, havia certo homem rico, que obviamente está identificado com os fariseus, tanto quanto com os publicanos, que eram homens ricos também. Só que no caso aqui dos publicanos, eles estão seduzidos cada vez mais pelo amor de Cristo. E há exemplos sobejos. E no curso da explanação de Mateus, eu falei sobre vários, começando de Levi, que é o próprio Mateus, autor do Evangelho, que era o maior dos publicanos da Galiléia. E muitos deles estavam vindo ouvir Jesus. Tanto é que Jesus passou a ser considerado amigo dessa gente pelos religiosos. Isso era dito de maneira negativa, de maneira pejorativa, de maneira agressiva. Essa amizade de Jesus com os pecadores, com os publicanos, com as prostitutas meretrizes, com os marginais da vida. E, de fato, Jesus tinha muito mais intimidade, liberdade, tranquilidade e relaxamento no ambiente desses marginais do que perto de qualquer que fosse o religioso. Até mesmo um cara como Nicodemos, que era dos melhores, todavia, ele vai ali, a conversa com Jesus não passa das formalidades teológicas, não entra na intimidade. Com esses publicanos e pecadores, Jesus ouve as intimidades deles e abre o seu coração divino com toda a intimidade na direção deles. Então, prosseguindo, havia certo homem rico que vestia púrpura, que era a cor dos imperadores romanos. Era um emergente que queria parecer com uma grandiosidade mundial. Aí nada identificava mais a grandeza, a capacidade de aquisição de aparatos, ou de demonstrações, ou de estéticas de visibilização de importâncias pessoais, quanto se vestir de púrpura, que era como os Césares, os imperadores romanos se vestiam, e de linho finíssimo, que era outra preciosidade, era se vestir de um linho especial. Era a grife das grifes do ponto de vista de pano, linho e sedas especialíssimas, era o que caracterizava isso. E que todos os dias ele mandava fazer jantares, almoços, comidas extraordinárias. O que ele preparava e ordenava como expressão do seu desejo gastronômico
de satisfação enorme, era de uma amplitude, de uma variedade extraordinária. Tanto é que a palavra usada aqui é regalar. É mais do que gala, é regala, é uma coisa que chega para além de qualquer que seja a observação positiva e gloriosa de um cotidiano com gala. Esse cara está para além, ele é um superlativo da gala no cotidiano dele, especialmente nos trajes, nos modos, no conforto, nos vinhos, nas comidas, nos prazeres, nas atenções que ele demandava que houvessem para com ele próprio. E aí se prossegue dizendo, Jesus falando, havia também concomitantemente a existência do rico, que é rico e que tem essa descrição de detalhes de roupa, de comida, de bebida, de prazeres, de tudo isso, mas não tem nome. Não tem nome. Esse cara que estava acima de todos os demais seres humanos, que achava que o que ele ganhara já tinha uma autojustificação, porque fora ou herança, ou algum tipo de trabalho oportunista que ele tivera, que concedera a ele ganhos extraordinariamente superiores a todo mundo. Não se diz qual é a profissão, mas se diz que ele amontou acima de tudo que possa se parecer com normalidade, com medianidade, com moderação, com modéstia e com a dignidade da prática natural de uma vida equilibrada. Ele está muito para além disso e não tem nenhuma preocupação com o que possam dizer a respeito desse fato. Nenhuma. Era direito dele, e quem não era como ele que se danasse, se ferrasse, que vivesse com as próprias consequências. Não era gente. Hoje em dia se diria, entre os sionistas de Israel, que era só um palestino de Gaza, e toda a desgraça que caísse sobre ele estava bem caída. Ou seja, é alguém que não se enxerga, que não se contabiliza. É assim que esse homem que não tem nome, mas que é riquíssimo, e tem uma descrição gloriosa e regalada acerca dele próprio, é definido. Ali ao lado, na frente da casa dele, bem à porta, incomodaticiamente, havia um mendigo. Mas esse mendigo tinha nome, diferentemente do rico, que tinha dinheiro, tinha bens, tinha estética, tinha comida, a melhor gastronomia, os melhores vinhos, as melhores roupas, as melhores grifes, a melhor casa da área, tinha tudo do bom e do melhor, mas não tinha nome para Jesus. Não tinha nome para Deus. Não tinha nome para anjos. E essa é uma realidade que parece simples, mas que designa muita coisa à nossa volta. Gente que tem nome, que é famosa, que luta para ficar conhecida, para ser percebida, para ser enxergada, para ser visualizada, para ter milhões de seguidores. Todo mundo conhece aquele nome. Mas há uma pergunta: Deus sabe teu nome? Do ponto de vista de intimidade, de amizade, de relacionalidade, de coabitação feliz com você? Ele sabe seu nome? Você tem nome para Deus? Porque é Jesus que insiste nisso. Naqueles que vão chegar um dia dizendo: em teu nome, Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios, curamos doentes, profetizamos, operamos milagres, mas Jesus vai dizer: eu não conheço nem o nome de vocês. Eu não sei quem vocês são. Apartem-se de mim,
Não porque Jesus não saiba o nome de cada ente existente na criação, mas aqui é uma designação de ausência total de vínculo, de comunhão, de intimidade, de relacionalidade. Não tinha nome para Deus. Como está cheio de gente governando o mundo, o planeta, cujo nome aparece de dia e de noite em todas as informações planetárias. Mas o cara não tem nome para Deus. A criança solitária, órfã, cujos pais e os irmãos foram eliminados em Gaza, e são milhares e milhares e milhares, tem nome para Deus. A pergunta é, o Trump tem nome diante de Deus? O Putin tem nome diante de Deus? O Ayatollah Khamenei tem nome diante de Deus? O Netanyahu tem nome diante de Deus? E todo o aparato do Likud, do sionismo colonizante que o cerca, tem nome diante de Deus? O Elon Musk tem nome diante de Deus, ou ele é daqueles em relação aos quais Jesus pode vir a dizer: afasta-te de mim, porque eu nunca te conheci? Não só ele, mas todos os demais que eu mencionei e milhões de outros que eu deixei de mencionar, porque as menções que eu fiz foram meramente ilustrativas. Tem nome ou não tem nome para Deus? Você que quer tanto fazer o seu nome grande, a pergunta é: Deus te chama pelo nome? Essa questão do nome é muito simbolicamente importante no Novo Testamento. Todo. Inclusive no Apocalipse, quando um dos galardões de uma das igrejas, em relação aos quais Jesus fala, dizendo que aos vencedores perseverantes daquele grupo de igrejas, de grupos ali da Ásia Menor, para esse grupo específico, aludido por mim agora aqui, Jesus diz que o prêmio dele é receber uma pedrinha branca, bem branquinha, na qual estaria gravado um novo nome, que ninguém conhece, nem o próprio indivíduo conhece tampouco, um novo nome que ninguém conhece. Agora, exceto aquele que o recebe pela primeira vez, fica sabendo como é que Deus o conhece, por que nome Deus o chama. O que é uma simbolização poderosa e profunda do processo de individuação de cada pessoa, de cada indivíduo diante de Deus. Porque o meu nome para você é Caio, mas eu tenho um outro nome que designa a peculiaridade, a singularidade, a intimidade e a incompatibilidade da natureza essencial de quem eu sou, que é um nome que me designa diante do meu Pai que está nos céus e que está marcado na minha pedrinha branca, um nome que eu ainda vou conhecer. Caio é um nome fantasia aqui no ambiente do planeta Terra, mas o meu verdadeiro nome ainda está por me ser revelado quando eu ganhar essa pedrinha branca simbólica que designa essa amizade inquebrantável, como a cultura do primeiro século fazia essas pedrinhas brancas significarem. Aí tem muita história que eu não quero entrar nelas aqui, mas o importante é saber disso. Você tem nome? Deus chama você por algum nome, ou você é só um rico, bem vestido, aparatado e indiferente, invisibilizador da vida dos outros e do próximo,
que não enxerga ninguém e nada além do seu próprio interesse, de um narcisismo brutal. Se beija no espelho, se cultua, se adora. E tanto mais quanto você enxergue você mais do que tudo e acima de tudo, menos você enxerga a realidade, a vida, as pessoas, os menores, os carentes, os necessitados. É fato consumado, é como a lei da gravidade. Se você é desse jeito, você será do outro jeito, negativamente falando também. E eu não preciso explicar qual, porque eu já expliquei demais. Pois bem, havia também certo homem mendigo, mas tinha nome, chamado Lázaro, que significa aquele a quem Deus ajuda. Isso é que o nome Lázaro significa. Aquele a quem Deus socorre. Porque o rico está ali, cheio de recursos, socorrendo-se a ele mesmo. Ele tem poder para realizar muitas coisas. Ele só não tem poder para escapar da morte. Você que me assiste aqui, que porventura tenha dinheiro sobrando, tem para comprar juiz, subornar governadores e prefeitos, polícias e autoridades, no mundo corrompido e adúltero de perversidade quanto o nosso? Dinheiro compra quase tudo, até que chega o dia da morte. E aí, por melhores que sejam as suas medicinas, e agora tem um monte de rico numa felicidade enorme com essa promessa de que de 2030 em diante só vai morrer quem não tiver dinheiro, porque quem tiver dinheiro vai podendo acrescentar, bota um coração de alguma natureza, ou biomecânica, biosintética, porque os transplantes dão muito trabalho, são muito morosos, então tem que resolver isso de uma maneira diferente, como coração impresso em 3D, fígado impresso em 3D, e qualquer que seja a tecnologia que venha a ser praticada, e muitas serão praticadas como alternativa. Mas isso é para os ricos, os que se vestem de púrpura e linho finíssimo e se regalam esplendidamente, porque os pobres da terra continuarão morrendo aos bilhões. Isso é uma promessa para um grupo que quer se frankensteinianizar, quer ser o seu próprio Frankenstein, quer colocar a longevidade comprada e adquirida no próprio corpo para continuidade. Tem outros que vão muito mais além e dizem, olha, quando esgotar essa tecnologia de renovação, de continuidade da existência, se eu ganhar mais 100 anos, alguns falam em 200, eu já encontrei gente dizendo, quem sabe, se eu aguentar mais 50 anos, pastor, eu ganho mais 500 com o avanço da medicina. E eu fico olhando, digo, meu Deus, tanta coisa pode dar errado ainda que você se torne um ente completamente biônico. E vejo a viagem alucinada da moçada, porque essa é a expectativa, não é vida eterna, é imortalidade. Vida eterna ninguém quer, vida eterna é de graça. Eles querem a imortalidade. Eles não querem vida eterna porque na vida eterna você morre no corpo e é levado pelos anjos para o seio do Pai. Isso eles não querem. Eles querem continuar aqui dominando tudo e dominando todos. Por isso não lhes interessa a vida eterna, interessa-lhes a imortalidade. Como eu tenho alguns conhecidos que me dizem, enquanto eu tiver dinheiro, eu vou conseguindo sobreviver. E alguns deles são muito sinceros comigo, são pessoas muito ricas e que não têm fé exatamente, pelo menos ainda não têm, mas me ouvem aqui e ali, conversam comigo de vez em quando.
e me dizem, se eu não tivesse toda a grana que eu tenho, eu já teria morrido há 3, 4 anos. Mas enquanto eu tiver esse dinheiro todo, eu vou atrasando, torcendo. Chega 2030. Só que alguns estão padecendo de problemas em relação aos quais 2030 não trará ainda solução. Já são problemas de natureza cerebral, de aspectos neurológicos profundos no cérebro, para os quais não há ainda essa facilitação. Mas esses mesmos me dizem, quem sabe eu consigo até lá fazer um download dos meus conhecimentos, sentimentos, pensamentos, interesses, gostos, e me transfiro para um robô, como eu tenho ouvido pessoas falarem, de modo que o senhor vai ver um robô andando, mas com a minha cabeça. Não vai ser uma maravilha? E eu olho e digo, meu Deus, para mim seria um filme de terror horroroso. Mas eles têm medo de morrer. Portanto, eles não querem falar em vida eterna, que a gente alcança passando pela morte, entrando na vida sem fim. Eles querem a imortalidade, a frankensteinização da continuidade da existência deles. O Lázaro, que tinha nome para Deus, morreu. Morreu. Tanto quanto o rico morreu. Aqui na terra, acabou para os dois. E acabou para o Lázaro, não significava nada, a vida dele não era nada mesmo, na porta da casa do rico. Mas acabar para o rico significou desarranjo, desinteria socioeconômica para a família, para um monte de gente, inventário, partilhamento, divisão de bens, sabe lá, as confusões que acontecem quando ricos morrem. Às vezes o maior problema do rico acontece depois que ele morre. É que ele não está aqui para verificar a calamidade que ele semeou com a riqueza que ele não compartilhou. Mas enfim, o Lázaro, o mendigo coberto de chagas, que jazia à porta do rico, morreu e teve outra finalidade. Ele era aquele carente absoluto, que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. É a mesma expressão que a gente encontra aqui no capítulo 15, do filho pródigo na terra distante, que se diz no verso 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E aqui na casa, na frente da casa desse rico, para o Lázaro, ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras, porque o indivíduo era uma chaga viva. Era uma ferida purulenta, de cima a baixo. Ele era um ente descarnado, feio, horroroso, pútrido, mal cheiroso. Só que chega um dia que a vida nivela o rico e nivela o homeless, o mendigo, o destituído, o invisibilizado, do mesmo modo. Aconteceu, diz o verso 22, morrer o mendigo e ser levado pelos anjos, por seres de outras dimensões, que aparecem aqui no capítulo 16 de Lucas, quando Jesus manda fazer amigos com dinheiro, que foi o que o rico não fez. Das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando estas vos faltarem, esses amigos, esses seres, que no espaço-tempo são pessoas gratas, como aconteceu no contexto antecedente da história do administrador infiel, e depois da morte são anjos, recolhendo você a essa dimensão das muitas moradas acerca das quais Jesus falou.
De modo que a recomendação de Jesus é essa. Toda riqueza tem origem iníqua. Não adianta você dizer a minha não tem. A metafísica da própria ideia de riqueza já é iníqua, é perversa. Eu posso ter muito mais do que você e você pode ter nada em relação a mim e está tudo resolvido. E é uma prerrogativa minha. O estabelecimento desse valor, desse critério, é uma iniquidade essencial que está na base de toda a calamidade da humanidade planetária. E você não tem que ser marxista para entender isto, basta ter um olhar econômico de Jesus e do Evangelho e dos profetas do Velho Testamento que falaram sobejamente sobre isso para entender que essa consciência tem milhares de anos de percepção. Ela não tem nada de novo, a menos que você queira criar um problema para fugir da confrontação. Portanto, Jesus diz, se você tem riquezas, faça delas o melhor uso possível. Faça amigos com elas, ajude pessoas, socorra. Diminua o agravo na vida de quem vive de dívidas e de carências e de necessidades ou de destituições, para que quando acabar tudo, as riquezas, a energia, a vida, a saúde, cessar tudo, e você não tiver mais nenhum recurso, nenhuma reserva mais ou nenhum poder amealhado, tenham qualquer força de socorro ou de solução na sua vida, esses amigos, sejam humanos gratos, como no contexto, ou sejam anjos de Deus, vos recebam nos tabernáculos eternos. E aí, quando Jesus alude aos tabernáculos eternos, ele obviamente está fazendo a projeção dos amigos que eu devo aprender a fazer, vinculadamente a esses seres espirituais que vêm ao meu encontro. E como já se diz que o anjo do Senhor habita ao redor dos que temem ao Senhor e os livra, também é recorrente na Bíblia esse ser levado por anjos para a glória de Deus. É uma imagem recorrente, repetida, e por Jesus também. E aqui, no espaço de poucas coisas, no mesmo ambiente, na mesma conversa, com o mesmo público, no mesmo auditório, Jesus dá uma continuidade. Eu vos recomendo, se vocês têm riqueza, se são ricos, que vocês façam amigos, que vocês usem da melhor maneira possível esses recursos, para que quando a vida chegar e zerar tudo, vocês tenham feito amizades acima do espaço-tempo, para serem recebidos nos tabernáculos eternos, tenham praticado tanta graça de bondade na vida, que tenham feito amizades com anjos. Não tem nada melhor do que você, em Cristo, saber que você tem amizades de milhões de seres espirituais, como diz Paulo, de principados e potestades, que aprendem a sabedoria de Deus com as práticas da sua vida, de acordo com o que Paulo diz escrevendo aos Efésios. Portanto, ao morrer o mendigo, é levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é uma expressão judaica. É uma expressão judaica, não é uma expressão gentílica. Eu não vou chegar ali na Praça dos Três Poderes e dizer, gente, vocês precisam se preparar para quando partirem irem para o seio de Abraão. Isso era muito interessante no primeiro século, falando para um público composto praticamente de 100% de judeus. Uns sem pedigree,
e outros com pedigree. Uns extremamente autojustificados e arrogantes e outros invisibilizados pela sua pobreza, ou pela sua condição moral, ou pelo desprezo e rejeição que recebiam, tanto faz. No fim, tudo dá na mesma. Mas, exceto o resultado, aconteceu. Aconteceu. Se aconteceu, recai sobre o mendigo, tanto quanto vai recair sobre o rico. Já recaiu, aconteceu que ele morreu e foi sepultado. E aconteceu que o mendigo morreu. E olha o resultado diferente. Não se esqueçam que a gente falou aqui, lendo o texto de Lucas 16:15, Jesus disse que aquilo que é elevado entre os homens é ser poderoso, rico, se vestir de púrpura, apresentar os seus relógios, suas grifes, suas roupas, suas capacidades, seus carros, seu poder de prosperidade. Vai morrer e vai ser sepultado, é só isso. Não tem vida. Vai cair no silêncio do Seol, no imediato físico. E do ponto de vista da transcendência, pode e vai, eventualmente, levar um susto horroroso. Vai sair de uma condição de glória para uma condição de desgraça. E Jesus não poupa, não economiza narrativas quando diz: aquilo que é elevado entre os homens, ser como aquele rico, é elevado entre os homens, mas é abominação diante de Deus, porque está em vigência a lei do reino de Deus, onde todas as coisas são invertidas. E Jesus disse: não pense que vai haver uma mudança, não vai cair nem um i, nem um tio dessa nova ordem da manifestação do evangelho da vida, da lei da vida no reino de Deus. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E como eu dizia, é só uma expressão ilustrativa para judeus. Ela não tem nenhuma pertinência para pagãos, gentios de outra cultura que não sabem nem quem foi Abraão e estão um pouco se lixando de fato para quem foi Abraão, porque Abraão não salva ninguém. Saber da vida de Abraão, saber da vida de Abraão não faz ninguém pior nem melhor. Há pessoas lindas no planeta, milhões ou até bilhões, que atravessaram a existência espaço-temporal no planeta Terra sem saber que um cara chamado Abraão existiu em tempo algum. Mas foram recebidos pelos anjos na presença do Pai. Essa nomenclatura do Evangelho e essa designação é de natureza eminentemente cultural por causa do público e da pertinência do falar de Jesus àquele grupo imediato que o ouvia. Espero que você entenda que isso aqui não é algo que fica estratificado. Quando eu morrer eu vou ver uma mesa grande com Abraão na cabeceira. Eu não necessariamente. Abraão está por lá, com certeza. Agora, eu estou muito mais afim de encontrar com meu pai, meus filhos, meus avós, meus amigos preciosos. Os meus Abraões são todos pagãos e gentios. E com gente de consciência originalmente mais elevada do que Abraão jamais teve nos dias da sua vida. Hoje é que ele entrou em plenitude e ele já sabe tudo. E também sabendo tudo, está nivelado com todos. Para os judeus é que era importante essa designação de foi recebido o mendigo. Teve o privilégio de ser recebido no seio de Abraão, que era uma expressão que os religiosos judeus usavam para designar a glória deles depois da morte,
quando o cara tinha coragem de tratar do assunto, porque a maioria das pessoas não quer falar sobre o que acontece depois da morte. Mas Jesus fala disso com naturalidade. O Lázaro foi para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e o que é que aconteceu? Foi sepultado. É até onde ele vai, é a festa que fizeram em volta da tumba. E as brigas que começaram para a divisão dos recursos. Ele tinha deixar o ódio entre filhos, briga entre irmãos e parentes, todo mundo querendo um tasco do pedaço do que ele amealhou, aquela confusão infernosa, normalmente acompanha a morte dos muito ricos, enquanto do lado do Lázaro só havia o céu. Pela terra ele não tivera nada, mas o sepultamento do rico foi horroroso, de guerras, de busca de divisão de poderes. Só que, de repente, o cenário muda desta dimensão, aonde ter dinheiro é elevado entre os homens, aonde ter todas essas facilidades é glória entre os homens, mas é abominação diante de Deus. E aí o verso 23 coloca o rico no lugar dessa abominação. No inferno, estando em tormentos, porque o tormento do inferno é não estar em Deus, a ausência de Deus. É que agora, sem a distração da comida, sem a distração gastronômica, sem o empavonamento de grifes, de púrpura, de seda, de linho, de gente cercando e adulando, sem todas as ilusões do incensamento e das vaidades, sem todo o engano das sombras projetadas, porque ele tinha uma mansão construída dentro da caverna de Platão, de onde ele enxergava só projeções, mas nenhuma realidade. Agora, uma vez que a morte chega e o separa da ilusão espaço-temporal, e o separa do prazer gastronômico, quebra e arrebenta a idiotice das vaidades múltiplas que nós valorizamos, deixa o cara completamente nu diante da única coisa que espiritualmente ele tinha, a saber, absolutamente vácuo, nada, coisa alguma, especialmente não porque ele tinha tido dinheiro, mas porque ele era um ser vazio de amor, vazio de interesse, vazio de projeto nobre, vazio de bondade, de graça, de desejo de compartilhamento, de favorecimento, de realização do bem em favor dos outros. Ele tinha muito dinheiro, mas na mesma proporção das riquezas que ele possuía, ele era um ente absolutamente oco, esvaziado de qualquer coisa que para Deus tenha valor. E sem amor, nada aproveita. Paulo diz que você pode até dar os seus bens, todos, em favor dos pobres, mas sem amor, de nada aproveita para você. Os pobres agradecem, mas você não aproveita em nada. Agora imagina o cara aqui, que não tem nada, não tem nem olhar para o pobre, não tem percepção, é cego para a pobreza, para a miséria, para a carência, para o diferente, para o fétido, para o purulento, para qualquer outra coisa assim. Esse é o grande vazio, ele já é habitado pelo inferno, o inferno é vazio. É o tormento da vaziez, são as chamas da alienação. O indivíduo se fechou tanto para o próximo e glorificou tanto a si próprio, que o inferno é o abandono do indivíduo a si mesmo. Já que você disse que você se bastava,
Baste-se. Baste-se então. E aí é solidão absoluta, é tormento, é angústia, é memória de todo desprezo, de toda idiotice. Já não há mais os elementos distrativos, já não há mais as psicologias da ilusão, não há mais as memórias das miragens e das fascinações. Com a morte, tudo isso desaparece. Você entra em estado de natureza essencial total e, nesse caso, destituído de amor e de tudo quanto faz o ser um ser para Deus. É o que acontece com ele. E o rico experimenta, portanto, essa vaziez absoluta. Então ele começa a clamar. Ele levantou os olhos no inferno, atormentado por essa vaziez absoluta, pelas chamas dessa agonia. Não tem nada que doa mais do que o vazio. Pelo menos na minha experiência até o dia de hoje, eu não conheci nada na existência que fosse mais perturbador do que o vazio existencial. Foi em razão dele que, desde 13 para 14 anos, eu comecei a ter pulsões de morte, de vontade de desaparecer, de morrer, por causa da angústia de um vazio que foi crescendo, 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 crescendo. E quando me atingiu aos 18 anos e meio, antes dos 19, já estava tão insuportável que eu não queria mais viver. É um tormento, você quer correr, abandonar a própria vida, o próprio corpo. Você quer sair da própria existência. Tudo que você gostaria era de inexistir diante daquele inferno de oquidão, de vaziez, de fogo de nada, atormentado por aquilo onde não existe recurso de satisfação nenhum. Tudo está consumido. Para quem não está consumado, está tudo já consumido. E não há nada que se possa fazer a respeito. Portanto, ele olha no seu tormento e ele vê de longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Voltando, repetindo, é só uma imagem judaica. Não fique imaginando que isso aqui é literal. É só uma construção, assim como a parábola do filho pródigo parece mais com literalidades da vida do que isso aqui. Mas há muitas parábolas no Evangelho que são nitidamente fábulas, até exageradas, superlativas, ou construídas a partir da cultura imediata, para criar uma projeção de visibilização, de entendimento, de cognição, de compreensão para quem estava assistindo. É o caso da parábola do rico e do Lázaro, embora eu já tenha ouvido muito pastor pregando nisso aqui literalmente. Então você verá, quando cair lá e olhar e vir Abraão, e isso e aquilo. Meu Deus! Se você partir agora, você vai encontrar é com Jesus, não é com Abraão. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo, não é com Abraão. Paulo diz, é partir e estar com o Senhor. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Você chega e entra na Nova Jerusalém, de acordo com a descrição arquetípica do Apocalipse, e não tem um trono para Abraão na entrada. Nem nada disso. Você tem que aprender a separar o que é elemento cultural da narrativa mesmo do Evangelho, quanto mais do todo da Bíblia, do que é a realidade espiritual que transcende a toda linguagem. Como Paulo, em 2 Coríntios 12, diz que foi levado a essas dimensões
a esses páramos sublimes, e voltou de lá dizendo: não é lícito aos homens referir. E meu pai, que teve a mesma experiência, voltou de lá, ficou chorando 3 meses sem conseguir dizer uma palavra, e eu instando com ele, e ele dizia: eu não consigo contar, meu filho. Até o dia em que ele contou, e a única coisa que ele disse foi isso: nosso amado irmão Paulo estava enganado. Eu falei o que em relação à experiência de Romanos, 2 Coríntios 12, ter ido ao terceiro céu e ouvido palavras inefáveis às quais não é lícito aos homens referir? Ele disse: é. Eu falei: qual foi o engano dele, pai? Ah, foi dizer que não é lícito aos homens referir. É lícito, meu filho. Só é irreferível. Não há códigos, não há linguagens, não há exemplos que caibam na indescritibilidade dessa glória que está para além de toda compreensão, de toda experiência, de toda formulação e de toda imaginação. Está para além. Tentar você pode, mas só se for para jogar a lama na glória. Por isso é que você não deve tentar referir, porque é irreferível, está para além das nossas próprias referências de compreensão. Então, quando ele olhou e viu Lázaro nessa glória, instalado no indizível, no irreferível, o rico clamando disse: pai Abraão. E ele ainda quis ter Abraão como mediador da salvação. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, como se dependesse de Abraão. A religião é muito engraçada. Mas Jesus coloca esse elemento que está presente no pensamento judaico, essa glória, esse culto ao DNA de Abraão, ao gene de Abraão, a história de Abraão. E Abraão nem foi lá essas coisas, comparado com uma quantidade enorme de pessoas que viveram com Deus de maneira tão profunda, tão lúcida, tão consciente, tão extravagantemente fiel, que fazem com que Abraão seja simplesmente apenas um dos primeiros indivíduos que teve consciência de que o serviço a Deus era pela fé. E a gente é justificado pela fé, e nisso está a sua grande revelação. Mas nada para além disso. Eu, pelo menos, não carrego nenhuma admiração especial pela figura humana. É legal, está acima de todas as médias humanas, mas não é alguém que enche a minha mente em momento algum. Eu, quando penso na eternidade, não penso em Abraão, muito menos em Isaac, ou Jacó, ou Davi. Não. É tudo, meu irmão, é tudo muito pequeno. As minhas coisas são infinitamente mais indizíveis, indescritíveis e sublimes. Tem a ver com Cristo Jesus. Mas está aqui o rico. E Jesus não poupa a ideia de que na cabeça daqueles fariseus, dos seus escribas e da população religiosa em geral, Abraão tinha esse lugar intercessório. Abraão, tem misericórdia de mim. E aí, não apenas ele quer a salvação de Abraão, a graça de Abraão para com ele, como se Abraão tivesse essa prerrogativa, mas mais do que isso, ele continua com mentalidade de rico no inferno. Isso é que é chocante. Nem no inferno o cara perde a ideologia do rico, do poder, da ordem, do comando, do privilégio, do acesso facilitado. Olha o que ele diz aqui como um bom rico. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro
Lázaro, mesmo depois de morto, ele não foi enxergado pelo rico enquanto vivia, podre, na porta da casa dele. Mas agora que ele vê que o cara está na glória, ainda assim, ele diz, bom, já que ele chegou numa dimensão que eu não cheguei e eu vim foi para o inferno, mas eu sou rico. E eu tenho irmãos ricos. E eu estou cercado de gente na minha família rica. Então, eu peço que tu mandes, a palavra é mandes, deis uma ordem para o pobre do Lázaro que passou a vida entre pus, ferida, chaga, cães lambendo, fome, querendo comer migalhas da mesa e do lixo da mansão do rico e ninguém lhe dava nada. Agora, na glória, ainda assim vocês vejam o poder que o espírito enganador da riqueza tem. Quando o espírito de Mamon entra na gente, quando o espírito do poder da riqueza entra na gente, o cara acha que pode mandar ordens até para anjos. Acha que pode mandar ordens para Abraão nos céus. Acha que pode subornar realidades espirituais. Acha que a vida continua a seu serviço mesmo depois da morte. Manda Lázaro. Primeira tarefa para Lázaro: que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. É muito abuso do rico que não perde a mentalidade do rico nem no inferno, cara. Supostamente o inferno tinha que ter um papel terapêutico na vida das pessoas. O inferno tem um toque de graça. Você está escandalizado, mas deixa eu repetir. O inferno tem um toque de graça. O cara se enxergar. Para ver se ele bate, como num antigo desenho animado, bate no fundo do inferno e sai escalando de volta. Socorro, 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 me tira daqui. Mas não. Ele cai lá e a mentalidade de rico é tão forte que a primeira coisa que ele faz é pedir a Abraão, que para quem ele deu tantos dízimos, sustentou a fé de Abraão, no templo de Abraão, nas mensagens sobre Abraão, na glória de Abraão, na genética de Abraão, no DNA de Abraão. Tinha vivido para Abraão e para a glória desse supremacismo, como fazem até o dia de hoje, esse tipo de religioso, com esse espírito aqui do rico, e não para de dar ordens para o mendigo nem depois de morto, mostrando que o inferno não foi terapêutico para ele. Não produziu arrependimento nenhum, nem no inferno. Tem gente que não se arrepende nem no inferno. O inferno deveria ser um lugar quando você está livre de todos os elementos que conturbam o entendimento, afastadas essas camadas dimensionais de ilusão e de miragem que podem fazer você andar igual um idiota rico nessa vida, mas mesmo com isso tudo retirado, tinha algo tão intrinsecamente plantado nele que não saiu. E aí ele quer a salvação de Abraão, e a segunda coisa que ele pede é que haja uma ordem de Abraão